irmãos, tudo bem? Como é que estão vocês? Vamos falar um pouco do testemunho do Senhor Jesus na terra. Fisicamente, auditivamente, a humanidade pagã que rejeita a Deus e por isso seu destino é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde passarão por toda a eternidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus capítulo 9, 27 diz: ao homem é dado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. O homem, quando morre, ele vai para dois lugares, ou para o inferno, ou para o paraíso. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ressuscitar o homem do paraíso e julgá-lo segundo as suas obras, dando a sua recompensa ou não. O homem que foi para o inferno será ressuscitado e lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que é muito importante estudarmos sobre a vida eterna, o outro lado da vida. Por quê? Porque aqui viveremos não muito 30 anos, 50, 80, 90. É um piscar de olhos comparado com toda a eternidade. Mas o Senhor Jesus expressou a natureza de Deus ao mundo para que o mundo se tornasse indesculpável em um corpo físico. Quando Tomé diz para o Senhor Jesus: deixa-nos ver ao Pai, ele responde: quem me vê, vê o Pai. Quem vê a nós, os cristãos, deveria de ver ao Senhor Jesus. Nós somos o testemunho auditivo externo, testemunho externo, auditivo e visual, para que a consciência não fique sem testemunho e, portanto, seu julgamento será justo, para que o mundo, então, tenha um julgamento segundo o que viu e ouviu. Nós somos o testemunho de Deus, testemunho da verdade, nós, os cristãos. Agora, esse testemunho, conforme os homens vão amando cada vez mais o mundo, gradativamente, conforme vai chegando o fim da era dos governos dos gentios, aonde os gentios governam os países, até vir o único governante do mundo todo, que é o anticristo. Quanto mais perto chega do anticristo governar o mundo, também mais perto chega do Senhor Jesus ser lançado como que uma pedra sobre a terra, destruindo o governo do anticristo e reinando aqui na terra por 1000 anos. Bom, há um testemunho, só que esse testemunho vai enfraquecendo, vai diminuindo, conforme o Espírito Santo vai diminuindo a atuação dele na terra, para que ele venha extinguir a ação dele e toda a humanidade venha a ser entregue à apostasia, que são os dois últimos elementos que precedem a volta do Senhor Jesus: a apostasia e a manifestação do anticristo. Bom, embora esse testemunho ele vá diminuindo por permissão de Deus, porque os homens vão amando mais ao mundo. Romanos capítulo 1, verso 27, se não me falha a memória. Pode comentar aí o texto certo, por favor, se caso eu tenha errado, mas lá diz: e por não terem vontade de conhecer a Deus, Deus os entregou ao espírito do engano, para que creiam na mentira. Então, o testemunho do anticristo virá, as pessoas vão crer na mentira, vão sendo entregues cada vez mais. Quanto mais pessoas vão desejando satisfazer a carne e não têm interesse de conhecer a Deus, mais elas vão ser entregues à mentira. Bom, mas sempre Deus vai ter um testemunho na terra de pessoas que, quando o mundo olha para essas pessoas, elas veem que existe um Deus. E é sobre esse testemunho que eu quero falar um pouquinho agora. Meditava nesses últimos dias sobre ele e não meditava para mim, mas vinha a voz do Espírito: fale a respeito. Fale a respeito. Então agora eu vou falar, né? Vamos lá então. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 diz: de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia. Então, quando a igreja dos Tessalonicenses nasceu, ali houve um testemunho ocular e auditivo para a alma, para
o eu consciente da presença do Senhor Jesus fisicamente. Assim como Filipe disse para ao Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus diz, quem me vê o Pai, ou ouve o Pai. De igual forma, quem vê aqueles que andam de acordo à vontade do Senhor Jesus, vê o próprio Senhor Jesus. Então, diz o versículo 7, de maneira que foste exemplo para todos que creem na Macedônia. Aí eu pergunto, meus amados irmãos, se você se olhar de fora, você se vê um exemplo? Quando as pessoas olham para você, quando elas olham para mim, elas veem um exemplo físico do Senhor Jesus na terra? Elas olham e dizem, esse aí é parecido com aquele que veio lá uma vez, tal de carpinteiro, tal de Jesus aí, ele é parecido com ele, ó. Elas veem esse testemunho? Ou quando as pessoas te devem, não pode pagar, você cobra até conseguir, seja por constrangimento, ou seja por via judicial, você não dá outra face, não sofre o dano, você não perdoa, você fala mal das pessoas, você não ajuda o próximo, você não leva uma vida de santidade, obediência a Deus. De maneira que fosse exemplo para todos os que creem na Macedônia. Somos o exemplo. As pessoas olham para nós, para mim, para você e veem externamente a presença do Senhor Jesus em nós. Verso 10. E esperar o seu Filho do céu, que ressuscita dentre os mortos e que nos livrou da ira que há de vir. Por que eles guardavam o testemunho do Senhor Jesus? Porque eles aguardavam, eles esperavam do céu o Filho de Deus, que foi ressuscitado entre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vai haver uma ira de Deus sobre o mundo, na grande tribulação. Isso eu estou falando na série A Volta do Senhor Jesus, que já está no 20º vídeo. E essa ira, ela vai castigar a humanidade, que viu em nós o testemunho do Senhor Jesus e rejeitou, porque amou mais a mentira do que a Deus. E Deus vai entregar eles para que creem na apostasia, no anticristo. E quando receberem a marca da besta, vem a ira de Deus. E os que morreram crendo no anticristo há 100 anos, 200, 300, crendo na mentira, vão ser ressuscitados do inferno e vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Mas nós fomos livres da ira. Os nossos irmãos que morreram 10, 20, 50, 100, 500 anos atrás, também foram livres da ira. E nós seremos transformados, se nós estivermos vivos, por um corpo novo, físico, que não tem vontade de pecar. E os nossos irmãos que vão ser ressuscitados do paraíso, que estão no paraíso, não estão no inferno, eles também receberão um corpo novo e viveremos para sempre com o Senhor. Glorificados de cima, ajudaremos no reino milenar, julgaremos as nações com o Senhor, e as pessoas que entrarem fisicamente no reino milenar viverão por 1000 anos. As que vão nascendo no reino milenar vão vivendo ali, se nasceu no ano 300, vão viver mais 700 anos. Por que esses irmãos davam testemunho do Senhor Jesus? Porque tinha culto da quarta-feira da família? Porque eles buscavam uma esposa perfeita, um marido perfeito, rico, chapadão, né? Forte, uma mulher Coca-Cola, que fale o menos possível, não incomode. Segunda da prosperidade, buscavam dinheiro, é isso? Não, eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus. A paixão, o amor deles era o Senhor Jesus. Então eles estavam ansiosos, conversando com o Senhor só por WhatsApp. Só ali mandando mensagem, recebendo de volta, mas querendo ver o Senhor Jesus. Uma analogia, WhatsApp é uma analogia, né? Querendo ver o Senhor Jesus face a face, aguardando a voz do Senhor Jesus. Verso 10. A esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitar entre os mortos, Jesus que nos livrou da era futura. Então, de maneira, verso 7, que fosse exemplo para todos. O que levava eles a ter esse bom comportamento? Exemplar, a espera da volta do Senhor Jesus. O desejo de estar com Ele por toda a eternidade. Hoje, o que os irmãos querem? Estar na igreja, mas não por causa do Senhor Jesus. Porque tem a irmã lá, quem sabe eu vou casar com ela. Tem um irmão lá, tem a terapia do amor, não sabe, para eu achar o varão, a varoa.
Não tem testemunha, irmãos. Não tem testemunha. Não, as pessoas, o mundo pagão olha e não vê o Senhor Jesus, vê um bando de interesseiro. João capítulo de número 6. Vós vieste a mim, não por causa de mim, mas porque comeram e se fartaram. Então, culto da prosperidade, culto da família, culto disso, culto daquilo. Nada a ver com a palavra de Deus, irmãos. Por isso que não há o testemunho. Bom, continuamos então. Verso 10, 11 e 12. Tessalonicenses capítulo 2, primeira. Vós sois testemunhas oculares, auditivas, né? E Deus também é testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nós nos portamos para convosco. Então Paulo está dizendo, nós somos testemunhas, nós somos o exemplo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Se alguém quisesse ver o Senhor Jesus, era só olhar o apóstolo Paulo e estar vendo o próprio Senhor Jesus. Então aqui ele está dizendo, vós sois testemunhas oculares, e Deus também é testemunha. Nós podemos dizer isso, irmãos? Irmãos, vocês são testemunha, Deus também, de quão eu tenho vivido em paz com a minha consciência diante de Deus, como eu tenho sido testemunha do Senhor Jesus. Assim como sabeis que exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vocês, como pais a filhos, para que vocês andem dignamente diante de Deus, que vos chama para o reino da sua glória. Então, qual era a esperança dos tessalônicos? O reino de Deus, irmãos. O reino de Deus, onde habita a justiça. Não é o Pablo Marçal, o Donald Trump. Não é um político que vai melhorar esse mundo. Porque os reinos desse mundo, desde Nabucodonosor, conforme nós estamos aprendendo sobre a volta do Senhor Jesus, nós estamos aprendendo que Daniel profetizou amando de Deus os reinos desse mundo que viriam, e eles estão entregues ao príncipe desse mundo, que é Satanás. Então, Deus permite e pode não permitir, mas os governos do mundo não somos nós que escolhemos, os cristãos, muito menos os cristãos, não existe democracia. É Deus que bota e Deus que tira. Só que os irmãos estão esperando uma melhora nesse mundo aqui. E não um reino do Messias de 1000 anos. E depois que o reino do Messias de 1000 anos terminar, Satanás vai ser solto de novo. E vai ser destruído, lançado no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Então virá novos céus e nova terra. É isso que os irmãos esperavam. Verso 10. Porque também assim o fazeis para que... Peraí, deixa eu achar aqui. Mas eu li o 10 errado. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos diante de vós. Assim como sabeis de que exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como pais a filhos, para que vós andais dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Irmão, enquanto o irmão quer ser tardes de Netflix, entretenimento, quer trabalhar mais para poder pagar uma internet mais cara, vários canais de assinatura para satisfazer a carne, enquanto ele espera reinar nesse mundo, satisfazendo todos os seus prazeres carnais, enquanto o crente é levado por Satanás ao monte bem alto, e todos os prazeres momentâneos e terrenos desse mundo são oferecidos para ele, e ele aceita, dá tudo para mim, eu quero, jamais ele vai dar o testemunho do Senhor Jesus. O mundo só vai ver o Senhor Jesus num homem e numa mulher, num jovem, num adolescente que espera o reino de Cristo. Aqueles que esperam o reino de Satanás, não vai ver. Nós podemos ter prazer. Eu falava hoje com as minhas filhas, né? Nós comemos uma feijoada. Olha, a melhor do Brasil sou eu que faço. Desculpa a modéstia, irmãos. Aí comemos aquela feijoada muito bom. As meninas repetiram, né? Que estava muito bom. Aí eu brinquei com elas assim, sabe como é o nome disso? Elas ficaram esperando a resposta, né? Prazer. Prazer que Deus nos deu. Deus nos deu muitos prazeres para o corpo físico. Agora, comer mais do que precisamos chama-se concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Elas, né? Ficaram, a menor, Caçula, perguntou o que é prazer sem freio. Concupiscência é prazer sem freio.
Aí eu pedi para elas, me deem um exemplo de prazer sem freio. Aí a caçula disse, comer toda essa panela de feijoada aí, até terminar. É, isso aí. E qual que é o nome desse prazer sem freio? Ela respondeu, gula. Então, entretenimento, prazeres... Gula não é só comer desordenadamente. É um prazer que não agrada a Deus, que prejudica a nossa carne. Sexo ilícito, entretenimento, pornografia, ansiedade, ficar roendo unha, comendo excessivamente, né? Constantemente, o dia todo por ansiedade. Tudo isso são prazeres desordenados, sem freio. Então, enquanto o homem busca estabilizar a sua alma nesse mundo, satisfazê-la, jamais ele poderá mostrar um reino eterno para as pessoas. Mostrar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, verso 12. Para que vós andais dignamente diante de Deus, que vos chama para o reino da sua glória. Quando nós recebemos porções do reino da glória de Deus, irmãos, nós andamos com freios. Temos prazeres que Deus criou para nós, usufruímos ali, chupamos uma laranja, comemos uma melancia, comemos ali uma carne assada. O marido, o homem vai casar para ter intimidade com a sua esposa, a esposa com o seu marido. São prazeres que Deus criou. Prazeres visuais. Às vezes eu vejo o gato sai correndo e brinca ali com um negocinho sozinho, eu do nada dou uma risada. Aquilo ali me promoveu um prazer. Aí eu começo a raciocinar a respeito. Pô, o gato achou uma folha que o vento levou, seu instinto de caça levou ele a brincar com aquela folha ali. E as pessoas precisam de tanta coisa para se entreter, e o gato, aquela folha fez ele se entreter e fez eu rir. Eu me entreti também com aquela brincadeira do gato. Um prazer. O gato teve um prazer certo e eu tive um prazer certo, irmãos. Então, um prazer ali. Existem muitos prazeres permitidos. Agora, que da pouco eu pego e começo a tirar pedra no gato para matar ele, meu instinto de caça, só para me alegrar. Isso não é um prazer adequado. Isso não agrada a Deus. Isso é desejo sem freio. É um prazer pecaminoso. Bom, irmãos, vou continuar aqui então. Capítulo 4, verso 5. Verso 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso. É o seu cônjuge aqui a tradução, irmãos. Cada um de vós saiba possuir o seu cônjuge. Possuir é no sentido de tomar para si, aqui na relação sexual. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. O que é concupiscência? Desejo sem freio. Como os gentios que não conhecem a Deus. Então, quando o homem quando ele é correto com a sua esposa, e a esposa é correta com o seu marido, nos seus prazeres, vamos dizer assim, há um testemunho de Deus diante dos anjos, né? Diante de um do outro, que estão se vendo. O comportamento externo na sociedade é diferente. Um casal promíscuo, ele vai ter um comportamento externo, social, diferente de um casal que santifica, mesmo que seja velado essa diferença, né? Porque tenta se manter um testemunho exterior, mas quando o interior está corrompido, ele acaba aqui deixando brechas ali, facilmente identificadas por homens e mulheres espirituais que andam na comunhão do Senhor. Eu posso estender para alimentação, para comprar um carro, porque a gente precisa, diferente de comprar um carro por consciência, desejo desenfreado. Então, em tudo relacionado à nossa vida prática, nós estamos dando testemunho do Senhor. Então, o mundo ele vai ficar indesculpável, porque ele viu um testemunho, ou não viu. Então, essa é a pergunta. Nós estamos dando testemunho do versículo 7, né? E de maneira que foste exemplo para todos os que creem, capítulo 1, verso 7. Nós estamos sendo exemplo, as pessoas estão olhando para nós e vendo ao Senhor Jesus Cristo. Verso de número 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, a respeito dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, como o mundo, né? O mundo, quando perde um familiar, ele se entristece, às vezes entra em depressão, às vezes se mata, né? Porque não tem esperança. Nós temos a esperança do reino de Deus. Nós temos essa esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrem, Deus os trará com ele. Morrer significa ir para o paraíso. Até eu anotei aqui, né? Me veio um pensamento, uma explicação de como traduzir a morte, né? Morrem, paraíso. Por isso que nós temos esperança, porque se for para o paraíso, vão ser ressuscitados para entrar conosco no milênio, né? Não com corpos físicos normais, como os que sobreviverem à grande tribulação. Playlist sobre a volta do Senhor Jesus. Morrem, paraíso, ressurreição, retorno do paraíso com corpo físico. Então, quando nossos familiares eles morrem em Cristo, né? E os que não morrem em Cristo, nós vamos sofrer? Não, porque nós vamos ter corpos glorificados. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. Colocarei pai contra filho, nora contra sogra. Por quê? Porque quem aceita Jesus é rejeitar. Aceita de verdade, dá testemunho, né, irmãos? Não é crente carnal ali, meia boca, falso, né? Que vive igual ao mundo, não dá para ver diferença, não tem testemunho de Deus. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus e andamos com Ele, os nossos familiares ficam bravos com a gente. Porque a gente não vai mais nas boates com eles, nas bebedeiras, nas mentiras, nas sensualidades, nos prazeres desordenados, sem freio. Então eles ficam chateados e nos abandonam. Vão morrer, vão para o inferno. Mas quando nós ressuscitarmos, e eles também, eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Nós vamos entrar no reino milenar de Cristo. Não na mesma região, nós vamos estar numa outra região, mas fazendo parte da esfera do reino milenar de Cristo. E nós não vamos sentir saudade deles, porque o nosso corpo será transformado, glorificado, não haverá nenhum sentimento ruim em nosso corpo. Embora a gente terá um corpo físico, assim como Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele lembrou de todas as pessoas com quem ele vivia antes de morrer e ressuscitar. Quando nós ressuscitar dos mortos, nós vamos lembrar de todas as pessoas com quem nós convivemos. Porém, nós não teremos os mesmos sentimentos por elas. Os nossos familiares e irmãos que creram no Senhor, nós vamos ficar cheios de alegria. Porque morrer, paraíso. Eles foram para o paraíso. Ressurreição igual a retorno do paraíso em corpos físicos. Eles vão retornar do paraíso e nós vamos se abraçar neles com corpos físicos. Então, a esperança desse reino faz a vida aqui ser secundária. Claro que temos desejos contrários à vontade de Deus de fazer as coisas erradas. Mas não fizemos porque nós esperamos o reino. Nós queremos dar testemunho para que os nossos familiares, os nossos vizinhos entrem no reino de Cristo. Quando o último reino desse mundo, profetizado por Daniel, todos já se cumpriram, só falta o último, que é o anticristo, for destruído, o Senhor Jesus vem destruir o reino do anticristo e implantar o seu reino milenário aqui na terra. E ele vai ressuscitar os mortos e vai glorificar o corpo dos que estiverem vivos. A igreja, os salvos, vão ter corpos glorificados, igual o dele. Tanto os mortos ressuscitados, como nós. O Senhor Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele não ressuscitou em espírito. E apareceu espiritualmente para a igreja. Ele disse para Tomé, me toque. Tomé tocou e viu que era ele. E ele lembrou de Tomé. Ele ressuscitou com a mesma consciência. Porém, com outro corpo. Um corpo que não podia mais morrer. Podiam largar uma bomba nuclear em cima dele. Todo mundo ia morrer, menos ele. Imortal. Nós vamos ressuscitar imortal. Por que existe tanta série, tanto filme de imortalidade? Porque lá dentro da alma de cada homem há um clamor pela imortalidade. Por quê? Porque ela foi criada para isso. Só que ela quer imortalidade sem o dono da imortalidade. Ela quer a imortalidade sem o dono da imortalidade. E ela vai ter imortalidade no inferno. Depois no lago de fogo e enxofre. Vai viver para sempre no inferno. Porque morte não é aniquilação, destruição, deixar de existir. Morte é viver para sempre, separado de Deus. E vida é viver para sempre com Deus, em corpos físicos. Essa esperança do reino do Senhor Jesus na terra, a ressurreição dos mortos em corpos físicos, é que faz o crente espiritual dar testemunho de Deus. Para a vida eterna. Damos testemunho, irmãos, que ele virá. Logo ele virá.